amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição, mais um episódio do nosso podcast, Chave Mestra Podcast. Hoje, uma edição super especial, estamos na Bienal do Livro, a maior feira literária da América Latina. E hoje, eu, Damaris, a sua host, vou estar entrevistando uma das autoras deste livro, que o título é Como Pessoas Improváveis Se Tornaram Imparáveis. Esse aqui é o volume 4 do livro Histórias Memoráveis. Gente, eu estava conversando aqui previamente com a nossa autora e você se prepare, que esse podcast vai ser muito profundo. Você vai sair com grandes insights, de fato, para agregar na sua vida. E olha só como a gente começa esse podcast. Hoje nós estamos falando com a autora Glória Santos. Ela escreveu o capítulo que tem como título Três Reticências, ou melhor, Reticências, 3 pontinhos, e me assentou entre príncipes no seu povo. Ou seja, ficou muito vago, subjetivo. Quem assentou? Onde são esses príncipes? Então, nós vamos conhecer um pouquinho da história, mas nós vamos ouvir aqui os ensinamentos que a Glória tem para nossas vidas. E deixa eu te apresentar um pouquinho quem que é a Glória Santos. A Glória, ela tem 72 anos. Vocês vão olhar aqui, não aparece, eu sei, gente, mas ela tem 72 anos, é cristã, formada em teologia, e ela tem um desejo muito grande de ajudar pessoas. Nós estamos aqui para isso, para contribuir com a sua vida, tá? Ela tem 2 filhos, né? Me casei com o professor Josemar Alves dos Santos e um casal de filhos, o Azaf e a Hannah. Maravilha. Que é atualmente missionária, palestrante, ministra do Evangelho e logo vai estar aqui conosco. Vai ser uma das nossas especialistas comportamentais, mas isso aqui estou dando só um spoiler para os próximos capítulos. Mas eu quero que você conheça agora e vamos ouvir um pouco mais da nossa querida Glória. Como você está, amada? Eu estou bem, e agora até muito bem, graças a Deus. Eu falo graças a Deus porque realmente eu entendo que essa foi uma porta que Deus abriu para mim. Eu entendo isso. E muito obrigado pelo seu sim, muito obrigado por você dizer sim para o livro, tá? Não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, mas ainda as poucas pessoas que têm essa possibilidade, muitas delas dizem não. E você aceitou o desafio de lançar esse livro, né? O Histórias Memoráveis, volume 4. E muito obrigada também por aceitar essa oportunidade de estar aqui compartilhando mais uma vez a sua história conosco. Gratidão. Na verdade, né, eu que devo estar agradecendo muito a editora por estar me colocando nesse podcast, porque eu não sei como é que é o critério de seleção, não sei muito bem, mas eu fui selecionada. Então, ainda que eu não conheça, eu sei que eu estou aqui num ambiente, vivendo algo assim muito bom, que cada pessoa que eu falava que eu estaria na Bienal do Livro, né? As pessoas ficavam assim admiradas, porque às vezes a gente olha para as pessoas, né? E assim, olha para elas, não dá assim tanta coisa, não dá tanta importância, a gente costuma julgar pela aparência, infelizmente. E então, eu gosto às vezes de me vestir um pouco simples. Eu estou até mudando, sabe? Porque eu acho que a gente tem que acompanhar. Esse negócio de ficar assim, com aquele aspecto assim, onde as pessoas não te dão muito valor, às vezes isso não é tão bom. Sim. Isso não é tão bom assim. Você tem que mostrar também na sua aparência que você tem conhecimento, né? Que você tem capacidade, que você venceu obstáculos, desafios. Às vezes a gente olha para as pessoas, né? Elas estão assim, com aquela aparência assim, cabisbaixa, né? Assim meio curvada, mostrando que a vida tem um peso muito grande e elas estão se curvando diante do peso da vida. E aí elas não são muito convidadas, elas não são muito, não vou dizer assim, aceitas. Na verdade, às vezes até aceitas, não são muito bem aceitas, mas elas não vão ser bem credenciadas, né? Não vão dar um bom crédito para elas. Então é bom a gente mudar a aparência. Meu filho e minha sogra começou a falar muito isso comigo. Mãe, muda a sua maneira de andar, muda a sua maneira de vestir, olha esse cabelo, faz assim.
Eu acho que você está super estilosa. Eu acho que onde você passa, as pessoas já olham, né? Por exemplo, ninguém aqui, eu não vi ninguém hoje de chapéu. Vi alguns homens de boné, mas ninguém de chapéu. Eu acho isso já passa uma mensagem. De fato, as pessoas, querendo ou não, julgam o livro pela capa, né? Então precisa ter uma capa atrativa. Mas eu diria que você está muito bem. Olha, eu olhando assim aquela moda do 1960, eu me identifiquei muito, porque eu achei que as mulheres naquela época se vestiam muito bonitas. Eram roupas muito bonitas que tornavam as mulheres muito belas, né? Aquela roupa, o calçado. Eu, infelizmente, não estou mais na idade para botar aqueles saltos finos, né? Hum, Altos. Até algum tempinho atrás, eu ainda tinha alguns sapatos, eu tenho até lá em casa um, mas eu não me atrevi a vir com ele, porque tem que ficar, conforme diz as pessoas, cascavelando. Eu confesso que, ó, eu tenho um pouco menos de idade que você e eu também já não tô com a idade para aquele saltão, não, tá? Não! Não, Ah, eu usava, não dou mais eu conta. usava. Então, mas é uma questão, não é só a idade, né? É as vivências, o ambiente. É. Mas você já tá muito estilosa. Olha, deixa eu contar um pedacinho aqui de minha experiência. Eu quando fui morar em Brasília, fui morar num apartamento, alugando um apartamento dividir um apartamento com algumas amigas. Então, eu costumava vestir uma saia florida com uma blusa de lista. Aí a minha colega falou assim: Beleza. Glória, não combina uma saia florida com uma blusa de lista. Eu gostava muito daquela, porque as duas eram azul marinho, tanto a saia com flores, uma Sim. floragem assim, muito bonita. E eu gostava daquela blusa também com umas listas. Aí ela começou a me explicar e eu comecei a mudar. Mas quando eu me casei, o meu marido, ele era super estiloso. Nossa, ele parecia um manequim. Aí eu andando com ele, minha colega falou assim: Glória, você parece a empregada dele. Aí falou assim: vou levar você numa amiga que traz roupas dos Estados Unidos para você comprar com ela. Eu vou ajudar você a se vestir. Então, a partir dessa amiga, eu comecei a botar saltos, comecei a comprar roupas, né? E mudar a minha aparência. Mas ainda fiquei um pouco, né? Porque eu casei com um homem que foi esquizofrênico. E eu quero até falar sobre isso aqui, porque ele teve uma cura extraordinária. Nós sabemos hoje que o esquizofrênico ele tem menos tecido cerebral que as pessoas normais. Então, é por isso, eu creio que é por isso que os médicos dizem que não tem cura. Porque como que se vai dar um remédio para criar tecido cerebral? Aí eu fiquei assim, nossa, quando eu li sobre isso, eu fiquei assim muito admirada, porque o meu marido, ele foi curado, ele nunca mais teve crise e ele se tornou um professor de altíssima qualidade. Que incrível. E ele tinha um porte, uma maneira de se vestir, de se portar, ele tinha um vocabulário. Eu disse, eu vou andar com um dicionário debaixo do braço para ouvir o meu marido. Ele era assim Incrível. demais. Então eu falei, não, tem que mudar. Realmente, ela falou assim, não, Clara, você não pode ficar desse jeito. E eu comecei a mudar. Aí eu comecei a achar bonito esse estilo, né? Esse estilo de roupa, de vida. Mas eu passei muitos problemas com ele, porque, na verdade, eu não sei, a ciência não diz isso, mas eu acho que o ambiente em que a pessoa é criado ajuda a incapacitar o organismo a criar esses tecidos cerebrais, entendeu? Ele tinha muitos traumas. Ele ficou curado do cérebro, mas não ficou curado da mente, entendeu? A mente trazia muitos problemas. Então eu tive que, na verdade foi até bom, porque eu conheci uma glória que eu não sabia que eu era. Olha, essa aqui fala de pessoas improváveis. Essas pessoas improváveis aqui, todas elas, tiveram desafios, alguns desafios assim muito fortes. E a gente, é uma coisa que eu coloco aqui, sobre os desafios, a gente olha para eles, a gente olhar para os desafios como um problemão, como algo assim,
grandioso. Eu lembro que uma vez eu estava sentada até na igreja, eu tive uma visão, coisa que eu não tenho. Eu me vi diante de uma montanha muito alta, e eu era pequenininha assim na dimensão da montanha. Se a gente olhar para o problema dessa forma, a gente vai se encolher, a gente vai entrar no ostracismo. Mas aquilo ali é um desafio que eu acredito que você é capaz de vencer, Sim. né? Então, quando a gente olha aquilo aí como um desafio e a gente começa a buscar ideias, buscar até através da oração, através de Deus, através das pessoas, porque eu vivi muito tempo com aquela ideia que só oração resolve tudo. Eu sou uma pessoa de 72 anos e eu entrei na igreja com 14 anos. Então as pessoas tinham a teologia do joelho. Elas liam a Bíblia, se ajoelhavam, oravam, e aquilo que elas sentiam de Deus de falar, elas falavam. Elas não tinham conhecimento, entendeu? Elas não estudaram para poder ter uma resposta além dessa. Vai orar, vai orar. E muitas vezes eu me vi revoltada com essa resposta curta. Insatisfeita, Ah, né? Deus está te provando. Mas o que é isso? Ele está provando para ver que está no seu coração, mas Deus não é onisciente. Deus Ele não é não onisciente, sabe. ele não sabe como é que ele está. Aí elas ficavam todo mundo assim me olhando sem saber o que responder. Então, o problema vem, todo mundo tem. E eu acredito que você que está me ouvindo, você tem problemas. Talvez grandes, que nem esse que eu vi desse tamanhozinho em relação à montanha, mas aquilo ali não era algo que eu não podia superar. Então não é só a oração, porque a oração, ela muitas vezes é o pontapé inicial. É aquilo que Deus faz para você caminhar, Sim. começar, você ter alguma coisa que possa, um mecanismo, um material, alguma coisa que possa você usar para poder você melhorar, resolver, trazer solução, entendeu? Então, nesse momento em que nós procuramos pessoas, e às vezes umas falam para você, não, é assim mesmo, não se preocupa não, isso vai passar, todo deserto passa. Aí você ouve isso. Ouve que é a vontade de Deus. É a vontade de Deus, Deus está no controle, você não precisa se preocupar, Deus está no controle. Essas frases curtas, né? Mas aí você escuta isso de um lado, aí você vai lendo, comprando livros, você vai lendo, você chega numa biblioteca, você vai olhando livros, você olha, ao invés de ficar vendo novela na televisão, né? Ali tem o YouTube, que tem tantos documentários. Nossa, quantas coisas que eu fico ali e correndo, vou adotar. E aí eu pego, volto o vídeo e anoto alguma coisa. E ali sai alguma ideia nova. Alguma coisa que vai fazer com que você, poxa, vai colocar aquilo em prática. Não dá certo. Eu não te falei. Eu sabia que não ia dar certo. Eu falei, não, mas eu não vou ficar parada. Tem que ter. Eu pensava isso. Tem que ter uma solução para essa minha situação do meu casamento. Tem que ter solução. A primeira coisa que veio na minha mão foi um livro, Porcos na Sala. Já ouvi falar desse livro. Porcos na Sala. E ali os autores têm um capítulo dedicado aos esquizofrênicos. E a esquizofrenia. E eles começam a explicar, como eles trabalhavam com libertação, eles achavam que esquizofrenia era só demônios. Eu falei, não é possível. Isso que meu marido tem não é demônio, ele não tem mais uma crise de esquizofrenia. Como é que agora ele ainda tem um comportamento tão estranho, tão doentio, tão problemático? Aí a gente não para. Aí depois vem na minha mão um livro até que aquela palestrante ali citou, as 5 linguagens do amor. Uhum. Aí eu falei, então aqui já tem alguma coisa. Mas isso aí, sabe o que acontece? Isso não acontece da noite para o dia. Você vê hoje um estudo que te dá um equipamentozinho para você poder lançar mão, mas você vê, não, isso não é tudo, né? Sim. Porque as pessoas, elas são complexas demais. Cada pessoa é uma pessoa. Você não pode botar todo mundo dentro de um saco, né? Não. Uma solução é para uma e às vezes não se enquadra na Com outra. certeza. E aí você tem que continuar a caminhada. Não vai dar certo. Eu te falei que não ia dar certo. Não, mas você não pode parar, você não pode parar. Eu estava conversando com a minha irmã antes de vir para cá sobre isso. Uhum.
E a minha irmã, mas tem pessoas, porque a minha irmã viveu muito isso. Pessoas que falavam, não vai dar certo, tentando tirar de cabeça as ideias dela. E a minha irmã parou. E eu fico assim, muito até triste, porque a minha irmã é uma pessoa muito capaz. A minha irmã colocou uma causa na justiça e ela não contratou um advogado. E ela, quando chegou na justiça, ela começou a argumentar tantas coisas que perguntaram se ela era advogada. Olha, É, aí eu fiquei assim, caramba, olha o potencial que está sendo desperdiçado. Desperdiçado porque as pessoas dizem, não vai dar certo, porque eu já tentei. Olha, isso aí, por esse caminho eu já passei e não dá certo. Não, você não pode ficar ligado à experiência dos outros. A experiência de quem está dizendo para você que não vai dar certo, por que não vai dar para você? Por que não vai dar para você? Ela é uma pessoa e você é outra. Nós somos indivíduos. Deus, na sua capacidade, nos criou, não somente com aparência diferente. Que às vezes eu fico olhando assim, qual a diferença de um homem para outro? Fico olhando assim, os vários rostos masculinos. Meu sim. Deus, todo mundo é diferente, todo mundo. O que é a diferença? Aí é a sobrancelha, o detalhe na sobrancelha, é o detalhe no formato dos olhos, da boca, o desenho da boca. Mas ninguém é igual a ninguém. Então, isso não é só na aparência. O nosso interior também, ninguém é igual a ninguém. Eu recebo uma mensagem de um jeito, ele recebe de outra, a mesma fala, o mesmo ambiente, às vezes o mesmo problema, mas cada um recebe de forma diferente. Então, você não pode parar. Eu sei que você tem um desafio, olha para o problema como sendo um desafio. E aí, você nessa busca por solução, você vai ter outras ideias. As suas ideias vão ser ampliadas. Conforme dizem de Thomas Edison, né? Que ele fez 1000 experiências para ver a lâmpada acender. Uhum. E alguém chegou para ele e falou, você já fez 999 experiências. Todas elas não deram certo. Aí ele falou assim, não foi, não deram certo. Eu ali descobri como eu não deveria fazer. 999 formas diferentes de como não fazer. Aí a gente tem que olhar isso, não vai dar, não, isso aqui é uma forma que não deu certo, mas tem uma outra que vai dar. Você não pode ficar conforme, a gente fala que as time, né, que ele fala que a pessoa que fica fazendo sempre a mesma coisa, Sim. esperando situações diferentes, É respostas loucura. diferentes, é loucura, é loucura. Não fica repetindo a experiência, repetindo aquilo ali, como se fosse aquilo ali a única forma de conseguir sair da situação. Não deu certo nessa, tenta outra. Às vezes você vai somar essa ideia com outra que você vai trazer, as duas vão te levar a um resultado satisfatório, que vai trazer bem para você e para outras pessoas. Foi para mim aqui, agora eu estou falando para outras pessoas, né, de uma situação que eu vivi com uma pessoa que tinha sérios problemas. O que aconteceu, por que não deu tão certo com meu marido? Porque depois de mais de 30 anos de casado, tentando uma coisa, tentando outra, aí um dia eu sentei com ele e conversei, né? Mas olha, tem essa situação na sua vida, mas essa, e você pode fazer isso, você pode fazer aquilo outro. Ele falou assim, olha, eu sei de tudo isso, porque ele tinha curso de psicanálise, ele tinha curso de filosofia, ele tinha curso de sociologia, ele falava hebraico, ele falava grego, tudo isso depois que ele ficou curado. Ele era professor de história, professor de geografia, caraca, eu falei, meu Deus, casei com um gênio e não sabia, né? Mas ele virou para mim e falou assim, olha, Glória, eu sei de tudo isso, mas eu não quero mudar. Aí não tem o que fazer. Aí eu falei, então, eu estou tirando meu time de campo. Quer dizer, 30 anos de casado, aí você numa peleja, numa luta, e a pessoa sabe até que você tem ideias que pode ajudá-la. Olha, eu fui uma pessoa que eu tenho certeza que eu fui assim um degrau para meu marido subir. Eu fui um degrau, porque eu sempre estimulei ele e sempre me apresentei como uma pessoa para ajudar ele a crescer. E eu tinha uma condição financeira na época, né, para ele poder tocar a vida dele e quando ele engrenar a vida dele e daí por diante ele tomar as rédeas sozinho. Ele não quis. Ele não quis. E eu fico assim, pensando que o problema, quando a gente tem um problemão, né, que envolve outra pessoa, e ela não quer mudar, ela não quer tomar providências, aí vai ficar realmente difícil.
Tem uma frase muito forte, mas que é muito real, que ninguém muda ninguém. É, Então, por mais que a gente ofereça, se não for uma decisão da pessoa, não tem como impor isso, não tem não como fazer tem, isso. não tem. Então, a pessoa tem duas escolhas, ou ela muda ou não está mais junto, né? É, Que foi ali é. o seu É, caso. às vezes as pessoas, eu tomei passei a viver uma vida muito eu. Assim, ele não quer participar, então eu não vou, a minha vida não vai acabar por causa disso. Eu não me Perfeito. separei, mas a minha vida foi outra coisa. Eu vivi momentos muito bons com meus filhos, eu e os meus filhos. E minha mãe também me acompanhava muito, e a filha da minha irmã, minha sobrinha. Nós viajamos muito, passeamos muito, vivemos momentos assim. Eu fui conhecer o sul do Brasil, vivi momentos com ele, meu Deus, nem sabia que existia toda essa maravilha. E ele dentro de casa. Muitas vezes nós fomos para Caldas Novas, porque nós morávamos em Brasília, e é 300 ou 350 quilômetros de Brasília. Eu entrava dentro do carro e vá para Caldas Novas, ficávamos lá passando dias. Caldas Novas tem, para quem não sabe, os hotéis lá todos têm na faixa de 4 a 5 piscinas, uma com cada temperatura, Olha porque que legal. lá é fonte de águas termais, Sim. né? E a água fica quente, que queima, dá para cozinhar um ovo na água. Então as piscinas vão aquecendo, são aquecidas ao- de acordo com o que a pessoa quer, né? Então tem uma fria, 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 depois tá morna, morna, vai esquentando. Então todo mundo quer ir a Caldas Novas. Sim. As crianças ficavam, né? Mãe, quando nós vamos? Então eu vivi muitos momentos. E ele deixou de viver. Mas foi Deixou uma de escolha viver. totalmente dele, né? É, E foi. aí você conta um pouco dessa história aqui no livro? Ou essa aqui foi Não, outra essa história? é outra história, essa foi é outra outra história. história. Essa aqui, quem quiser descobrir, vai ter que ler o livro Vai ou ter assistir que o ler o primeiro livro. podcast, né? Perfeito. É. Glória, conta um pouquinho o que você espera que as pessoas. Você trouxe muitos insights, muito bacana. Ao invés de ficar assistindo novela, perdendo seu tempo, pô, vai assistir um podcast, algo que te agrega, um conteúdo interessante no YouTube, ou vai ler um livro, inclusive, esse aqui é uma ótima recomendação, né? Histórias sensacionais e inspiradoras. Mas o que mais você acredita que as pessoas precisam fazer para elas mudarem, transformarem as suas vidas? Como que elas podem ter um crescimento pessoal? Olha, além de encarar o desafio de frente, né? Buscar respostas, a gente tem que ter coragem de se analisar, sabe? De ter um autoconhecimento. Eu, quando estava tentando assim, me conhecer, teve momentos em que tive vontade de parar, porque é um desafio muito grande você se conhecer, conhecer os seus defeitos, porque a gente gosta muito de falar das nossas qualidades, né? Sim. E você se deparar com os seus defeitos é muito difícil. E também uma coisa, olha, as pessoas nos conhecem de forma diferente de como nós nos conhecemos. E às vezes as pessoas vêm falar pra gente certas coisas que elas veem em nós e nós ficamos aborrecidos, porque aquilo ali é como um defeito, né? Um defeito, a gente olha como um defeito. E às vezes, muitas vezes, e às vezes até eu tenho essa reação de ficar chateada, mas eu nunca deixei de pensar naquilo que a pessoa falou para mim. Olha, um exemplo é que eu tinha muito medo das pessoas. Na sala de aula, isso aí eu até conto nesse livro, eu sentava na primeira cadeira e quando eu tinha uma dúvida, eu levantava o dedo aqui na minha frente e falava, professor. Eu mudava totalmente o meu tom de voz. Professor, eu não entendi não, mas bem baixinho, porque eu não queria que as outras pessoas ouvissem que eu não entendi. Então um dia uma colega minha chegou para mim e falou, Glória, você sabe, os nossos colegas não gostam da sua voz. Como se você nem falava? Esse, professor, Ah, parecia um gato miando. E eu levei aquilo para mim, para poder eu me observar. Porque as coisas que fazem parte da gente, a gente não vê. é. É parte intrínseca nossa. Somos nós não vemos. E eu fui observar isso em mim. Por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Quando uma pessoa vier
falar alguma coisa para você acerca de você mesmo que você não gosta, você pode até ter uma reação negativa na hora, mas não despreze. Leva com você, coloque-se sozinho, se observa para ver se aquilo ali que a pessoa falou é uma verdade. E se aquilo é uma coisa que está incomodando os outros, nem sempre a gente vai se preocupar com o que está incomodando os outros. Mas no meu caso, por que eu fazia isso? Porque eu tinha medos de julgamentos. Então não era bom isso em mim. Eu precisava de tirar esse negócio. Professor, eu não entendi. Ué, não entendi. Não entendi. Não sou obrigada a entender tudo da forma como o professor explica da primeira vez. Ele volta a explicar, e se eu não entendi, eu vou buscar, continuo entendendo, vou buscar nos livros. E tem tantos recursos que hoje em dia nós temos para poder sanar a nossa dúvida, não é? Então, tem coisas que as pessoas falam, e às vezes até eu mesmo já observei em mim, eu preciso de mudar. A gente tem que se fazer uma autoanálise, não é? A gente tem que se buscar, e quando a gente busca uma autoanálise, a gente cresce e a gente leva isso para o nosso ambiente. O nosso ambiente muda os nossos olhos e muda para as pessoas. Nossos relacionamentos melhoram. Com certeza. Melhoram, não é? Sim. Então eu queria falar isso também, que além de você de olhar como um desafio, buscar resposta para a situação, tem que também buscar resposta para a sua pessoa, né? Para promover um crescimento pessoal. Olha, quando a gente cresce como pessoa, a gente consegue resolver muitas situações da nossa vida. Muitas situações. Quando eu cresci como pessoa, cresci pessoalmente, eu passei a melhorar como professora. Alguém chegou para mim e falou assim: olha, Deus me falou que você tem uma chamada para ser professora. Eu falei, Deus está brincando. Eu tinha medo. Então, não conseguia falar em público, né? De falar em público. Como Aqueles que vai dar aula? monte de pares de olhos me olhando, eu ficava paralisada. Então, quando a gente começa assim, poxa, por que eu não vou dar aula? Se as pessoas veem em mim, às vezes eu conversando com as pessoas dentro do ônibus, você é professora? E até eu ministrando a palavra de Deus, né? Assim, pregando o evangelho. Aí a pessoa, poxa, eu gosto de ouvir você falar, porque você explica. As pessoas pregam assim a palavra de uma forma assim, muito geral, e você esmiuça, você traz, faz a gente aprender e se ensina. Então, por que hoje eu ouço isso? Né? Uhum. Porque eu cresci como pessoa. E isso é muito bom. Eu me sinto tão livre hoje. Eu me sinto tão, assim, feliz mesmo, satisfeita. Até com Deus, porque Deus me deu algo. E esse algo eu estou usando para ajudar outras pessoas. Ajudar outras pessoas. Eu lembro que eu estava conversando com uma jovem, e ela falou assim: Glória, eu estou botando em prática tudo que você falou. Eu levei um susto, porque eu falo tanta coisa. Eu falei, o que eu falei para essa moça? O que eu falei? Aí eu falei, meu Deus. Eu fiquei até meio sem graça de perguntar para ela o que eu falei, mas eu perguntei, quando eu falei? Aí ela começou a explicar, a falar assim. Não. Aí eu falei, realmente eu não falei besteira não, graças a Deus, né? Porque é muito ruim quando você fala uma coisa, e graças a Deus eu tenho essa capacidade hoje de se falar alguma coisa aqui e depois eu ter que me retratar, sabe? Graças a Deus. Não tem problema nenhum, né? Não, aquele peso caiu, sabe? De querer. Assim, eu fazia um esforço tão grande, eu gastava muita energia para parecer ser uma pessoa que na verdade eu não era. Ser perfeita, porque ninguém é perfeito, né? Alguém que não Pois erra, alguém que não falha. E agora esse peso de ser a dona perfeitinha não está mais sobre você. Caiu, esse peso caiu. Bênção, hein? Eu posso chegar e dizer, olha, eu falei isso, mas depois eu cheguei à conclusão de que isso aí não condiz com a verdade. E eu quero aqui trazer, eu depois pesquisei, estudei, falei muito, e aqui agora eu quero trazer para vocês a verdade, né? Às vezes eu discordo, conforme domingo, eu fui trazer uma palavra dentro da Bíblia, e eu falei, eu discordo com os comentaristas. Eu li vários comentários sobre o texto que eu fui falar, aí eu falei, eu discordei de quase todo mundo.
E eu expliquei por quê, porque a gente faz perguntas básicas de interpretação de texto. E quando vocês devem aplicar isso também à Bíblia, a pessoa fica, mas a Bíblia é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus, mas ela também é um livro impresso. E ela tem histórias, ela tem textos que precisam de ser analisados. Nós conseguimos descobrir até o caráter do autor quando nós aprofundamos no texto. E a primeira pergunta, quem é que está falando? E você vai analisar aquele texto e ver o que aquele texto está dando para você de sinais de quem é aquela pessoa. E às vezes aquela pessoa, fora da Bíblia, tem lugares onde comentam sobre aquela pessoa, né? Então, assim, dentro da Bíblia e fora da Bíblia não tem ninguém que comente sobre o autor daquele texto ali, que é o Salmo 121. Mas, gente, aquilo ali é uma oração. Então, quem é que está falando? O que está falando? É o texto, o contexto, É. né? Porque o pessoal fala que um texto fora do contexto, ele vira um pretexto. É. E se não tiver esse estudo, acaba tendo mais interpretações, né? Por isso que hoje tem tanta confusão aí teológica, né? É. O mesmo versículo, 10 interpretações diferentes. Mas quem que buscou de fato a raiz, a origem, que foi buscar textos auxiliares para conseguir entender o contexto, o conteúdo, as vivências, a cultura da época, tudo isso influencia, né? Tudo isso influencia. Eu estou lembrando que uma vez eu li de uma postura do Arthur da Távola, ele já até faleceu, mas eu li lá no Jornal de Brasília, eu morava em Brasília nessa época, e ele fala, a arte de ouvir. E uma das coisas que eu guardei é que a gente não ouve o que a pessoa está falando, a gente ouve aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que você já tem um conceito pronto e que confirma aquela ideia que você já tem. Menina, que coisa assim, absurda. Então a pessoa assim, isso aqui é uma oração. O que a pessoa está falando? Não, o que ela está falando aqui não condiz com uma oração, não é uma oração. É uma reflexão necessária. Aí fica todo mundo indo atrás, falando, é uma oração de Davi. Não, mas por que você está falando que é Davi? Tem algum indício dentro do texto ou por fora, que foi Davi que escreveu o Salmo 121? Não, é uma oração, ele está orando. Não, mas aqui ele não está, o que ele está falando? Como ele está falando? Né? Sim. Essas perguntas trazem respostas. Sim. Então você, não, isso não responde, isso aqui, essas perguntas, o texto não responde como sendo uma oração. Então, às vezes a gente discorda, né, daquilo do autor, e você tem que ter uma base. Então eu falei assim, olha, eu discordo por causa disso, mostrei, eu estava com o público, né, mas todo mundo ficou assim, preso, porque eu estava discordando e trazendo explicações. Porque se discordar é fácil. Agora, trazer o embasamento por que você está discordando, precisa ter formação. É por isso que você tem aí a teologia, né? Foi porque você foi se aprofundar e hoje você consegue passar para as pessoas. A gente consegue. Né? E assim, essas perguntas você faz para qualquer texto que você queira interpretar. Antigamente, eu achava assim, a Bíblia não pode nem cair no chão, porque é a palavra de Deus. Sim, são folhas de papel impresso. Que é a palavra de Deus viva e eficaz, porque tem o Espírito Santo de Deus que a torna viva e eficaz. Se não tiver o Espírito Santo de Deus, ele é um livro comum. É um livro comum. Como qualquer outro. Exatamente. Né? Então, eu quero trazer isso para vocês. Talvez você tenha uma comunhão com a palavra de Deus. Talvez você professe a fé em Cristo, na sua palavra, nos seus preceitos, né? Mas acontece que você tem que ler. E a Bíblia até fala, buscai. E buscar até no hebraico diz respeito a você ocupar a sua mente com o entendimento daquilo que você está querendo saber. Buscar é procurar. E no hebraico também é procurar, entendeu? É procurar entender, estudar, é se aprofundar, é gastar sua mente naquilo ali. Então, fala assim, buscar é o Senhor enquanto se pode achar. Está pensando que é dobrar joelho, fazer jejum? Não. É você procurar entender com a sua mente, porque você tem um raciocínio, você tem uma capacidade de imaginação, de raciocínio, de entendimento, que Deus deu para você, e Ele convida você a buscar entender, a buscar compreender quem Ele é como pessoa, porque Ele é uma pessoa.
E às vezes também você vê a Bíblia falando assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então ele também está levando você a buscar se entender. Porque talvez você não se enquadre bem no seu ambiente, porque você nem se conhece. Eu estava escutando aquela preletora ali, fabulosa a preleção dela. Ela está falando que ela fez um curso para um curso para se compreender. E eu também procurei fazer isso, entendeu? Me compreender, para eu poder me enquadrar dentro do ambiente. Esses dois assuntos são extraordinários. Por quê? Porque hoje está muito em voga o conteúdo de desenvolvimento pessoal. Há muitos anos atrás não se falava, né? Havia até muito preconceito. E hoje as pessoas veem que isso faz parte, como a gente consegue lidar com o dia a dia. Às vezes não é somente a oração, às vezes é emocional, às vezes é o autoconhecimento. Então essas duas coisas, e a Bíblia traz esse respaldo, né? Você trouxe alguns versículos, o versículo de Romanos 12, 2, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a mente da mente, e a espiritualidade elas são muito conectados. E agora, para a gente finalizar o nosso podcast, eu queria que você trouxesse uma mensagem da importância, como que tanto a fé, como você buscar o autoconhecimento, você mergulhar em você, né? Para você entender as suas emoções, seus sentimentos, como que isso pode impactar? Como que a pessoa pode hoje transformar a vida dela, tendo aí tanto essa busca por Deus, mas também a busca pelo autoconhecimento? Olha... Desculpa, a gente fala de chave, tá? Eu queria que você liberasse uma última chave para os nossos ouvintes. Passou rápido, né? Foi rápido, né? Foi, muito rápido. Eu queria dar, assim, uma chave ligando a vida espiritual com a vida secular, a vida material. Não